Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal Marcelo Comprador. Estamos iniciando agora a nossa live aqui de como planejar um bid estratégico de serviços. Tá? Essa é a primeira live de uma série de lives que eu estarei fazendo ao longo dessa semana, tá certo? São lives surpresa, vocês vão receber o tema já próximo de iniciar o vídeo, tá certo? Então, fique ligado, porque durante a semana aí eu devo estar fazendo algumas outras lives nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, ao vivo pelo YouTube, Instagram e Facebook, tá? Então, qual é o objetivo aqui? Nós vamos falar sobre como planejar um bid estratégico de serviço, né? Então, nesse canal aqui, nós discutimos as estratégias e técnicas que vão amplificar o seu poder de negociação e também te ajudar a se tornar um negociador de alta performance em processo de outsourcing. Nesse vídeo eu vou mostrar como planejar uma concorrência de serviços e como definir um cronograma de atividades desde o início até o fim do processo. O objetivo aqui é detalhar cada etapa do processo e também mostrar como planejar os momentos em que cada uma dessas etapas devem acontecer e as ações que devem ser tomadas ao longo do processo. Esse é um passo importante para você que quer aprender a se organizar melhor antes de realizar qualquer bid, principalmente aqueles que são estratégicos, para que você consiga ter clareza no processo e o que certamente te ajudará como montar melhor, né, uma estratégia de negociação de serviço, produzir o resultado que você deseja, aquilo que você espera alcançar, aqueles seus objetivos que você traçou para a sua vida, tá certo? O intuito é ajudar cada vez mais os compradores a se desenvolverem e a conhecer mais um pouco sobre a área de outsourcing, né, terceirização de serviços, tá? Que é uma área dentro da área de suprimentos, tá? Que é responsável pela contratação de serviços, ou seja, a terceirização de serviços, empresas que prestam serviços às outras empresas, tá certo? Então, algumas pessoas podem achar que montar um planejamento é uma perda de tempo, e muito pelo contrário, né? Sem planejar, como é que você vai saber quais são as etapas que você deve seguir, como é que você vai se organizar ao longo do processo, como é que você vai tratar todos os assuntos para que você não possa se perder ao longo do processo, entendeu? Então, o objetivo é justamente você montar estratégias, ou seja, planejar o passo a passo de tudo que vai acontecer durante a realização do bid, tá? E hoje eu vou falar aqui cada passo, cada etapa de como funciona isso daí na prática, tá certo? Então, o planejamento do processo de concorrência inicia com o recebimento do memorial descritivo ou escopo dos serviços, né, que é enviado para o nosso cliente interno, nosso usuário. Esse escopo, ele inicia com a data do recebimento. Então, para você iniciar o processo de planejamento, você precisa colocar lá já a data que você recebeu aquele processo e enviar para o usuário o planejamento de como deve acontecer os próximos passos dessa concorrência, tá? Ou também você pode planejar isso juntamente com o usuário. Se ele já procurou você antecipadamente para poder falar sobre um determinado bid, que ele tem interesse em iniciar, tem interesse em produzir e gostaria da sua ajuda para poder justamente jogar esse bid no mercado, vocês podem planejar isso juntos, tá? E montar esse cronograma juntos. É até o ideal, né? Porque vocês conhecem cada etapa do processo, até porque o mais interessado é ele de que não haja atrasos, de que não haja nenhum tipo de intercorrência no meio do caminho que possa prejudicar o andamento do bid. Então, a primeira coisa é a definição da data de recebimento desse memorial descritivo, desse escopo, que vai dar o start ao processo, tá? O ideal também é que você já planeje algumas etapas com relação ao escopo de serviços, ao memorial descritivo. Nesse momento, o usuário, o cliente interno, ele está elaborando. Então, quando ele manda para você, você recebe esse memorial descritivo, esse escopo de serviços, você vai analisar aquilo que foi redigido, né, aquilo que foi elaborado pelo seu cliente interno, e vai verificar aquilo que eventualmente pode estar faltando nesse processo, né, nesse documento, para que você não tenha problemas depois na hora que você soltar a carta convite e você ter surpresas
porque as informações não foram completas, ou então gera uma série de questionamentos, atrasa o processo, porque os fornecedores eles começam a mandar um monte de questionamento, e você tem que passar para o usuário, né, para o seu cliente, para que ele possa responder, e depois você tem que pegar essas respostas e devolver para todos os usuários. Então, esse passo aí é importantíssimo que você faça esse alinhamento, né, com o usuário. Então, a primeira etapa você recebe, você começa a alinhar, né, então tem um período de alinhamento dessas informações, e é importante definir qual é esse período, né, um target para esse período, senão você fica muito tempo perdendo ali, estudando o que está de errado, o que precisa ser melhorado, e o tempo passa e o bid não acontece, tá? Então, o ideal é que antes você, a partir do momento que você recebeu, você já começa esse alinhamento e já define um prazo limite para que esse alinhamento seja concluído, né? E você possa, enfim, receber a versão final do memorial descritivo ou do escopo de serviço para poder preparar a sua carta convite, né? E, por fim, você tem que ter definida a data limite para conclusão desse memorial descritivo junto com o usuário. Então, tem um período de alinhamento, mas você já tem que acordar com ele qual é a data limite para que ele possa te entregar a versão final revisada desse memorial descritivo, desse escopo de serviços. Então, essa é a primeira etapa do planejamento, é o alinhamento técnico, justamente com relação ao memorial descritivo e ao escopo de serviço. O segundo passo, né, ou a segunda etapa do processo, é a definição das empresas que serão convidadas para o bid. Então, nesse momento, é onde você vai fazer a seleção dos fornecedores. E essa seleção vai depender muito do tipo de serviço que você vai contratar, e aí você tem que buscar seu portfólio de fornecedores, ou buscar na sua base de pesquisa, onde é que você, enfim, você armazena os dados desses fornecedores, ou até mesmo por indicação do próprio usuário, né, para poder fazer essas indicações para vocês daqueles fornecedores que já eventualmente prestaram serviços similares em momentos anteriores, e aí você vai começar a fazer a seleção. Mas é importante que essa seleção de fornecedores esteja bem classificada. Então, primeira coisa, você tem que identificar, juntamente com o seu usuário, que porte é aquele serviço. É um serviço de pequeno porte, um serviço pontual, um serviço que não demanda tanto expertise ou tanta estrutura técnica para poder ser executado, né? Uma estrutura de recursos também. A empresa não precisa ser uma empresa grande porte, que pode ser feito por empresas de menor porte, tá? Que mesmo que desde que sejam qualificadas, claro, mas que possam ser feitas também por essas empresas, para que você possa classificar cada qual, não sei cada qual. Se for um serviço de grande porte, para empresas de grande porte, se for serviço de médio porte, empresas de médio ou grande porte, e em alguns casos até pequeno porte pode atender também, mas serviços de pequeno porte normalmente são empresas de médio e pequeno porte que podem atender a esse serviço. Então, depois que você define isso com o seu usuário, você também vai definir qual é a abrangência desse escopo, né? O que é que o usuário pretende abranger em termos de escopo, para que você tenha muito bem definido quais são os itens seguintes que você vai estar verificando com relação a planilha de preços, enfim, alguns itens que são importantes no momento de você receber a proposta do fornecedor. Então, você vai ter que ter um detalhamento bem embasado dentro do memorial descritivo, dentro do escopo, que permita gerar uma planilha de preços, para que isso daí possa ser enviado ao mercado e os fornecedores possam cotar, tá certo? E, por fim, você vai determinar a data limite para que você tenha a definição das empresas que vão participar do processo. Então, mais uma vez, você tem um período de seleção dos fornecedores, então é importante estabelecer um prazo para que você possa fazer essa seleção, fazer esse levantamento, examinar o perfil dessas empresas, examinar o porte, a abrangência do serviço. É importante que você tenha um período determinado para poder fazer esse levantamento e também tenha uma data já planejada para que os fornecedores efetivamente estejam devidamente selecionados e prontos para receberem a carta convite, tá certo? O terceiro passo do planejamento é justamente você
preparar o envio da carta convite ao mercado. E essa preparação envolve uma série de itens que você precisa verificar dentro da carta convite. Por exemplo, a definição das regras e obrigações específicas que vão fazer parte daquela carta convite. Olha que eu não estou falando aqui de contrato nem do serviço em si, são as regras e obrigações daquela carta convite, ou seja, quais são os itens importantes a serem observados, são os requisitos da carta convite, tá certo? Então, essas definições precisam estar muito bem definidas, para que você possa soltar a carta convite já com todos esses levantamentos já feitos, já elaborados. Você vai também ter, nesse período de preparação da carta convite, a definição do período para visita técnica, né, que vai ser necessário para a realização do serviço. Então, qual é o período que vai ser informado na carta convite em que os fornecedores poderão realizar a visita técnica, tá? O terceiro item nessa preparação é a definição das pessoas de contato para eventuais esclarecimentos técnicos. Então, o usuário solicitante, né, e as pessoas que vão participar das visitas técnicas e do alinhamento técnico com esses fornecedores, elas precisam ser também identificadas dentro da carta convite. Então, esse mais um item que você precisa considerar no momento da preparação da carta convite. O outro é o período para esclarecimentos técnicos. Então, qual é o período que vai ser definido para esses esclarecimentos técnicos com relação ao serviço que vai ser executado, tá? Definição do comprador responsável, né? Então, normalmente, quem está preparando a carta convite é que vai ser o comprador responsável, tá? Então, é preciso essa informação bem clara dentro da carta convite, para que os fornecedores tenham como contactar você, né, ter seus contatos, não só e-mail, como telefone também, para que eles possam contactar e tirar eventuais dúvidas com relação à carta convite. Lembrando que os fornecedores, eles têm que fazer alinhamentos técnicos em relação ao serviço com os usuários, mas em relação ao que está descrito na carta convite, o alinhamento é com o comprador responsável pelaquela contratação, certo? Também a definição de quais serão os documentos que serão anexados àquela carta convite. Então, é importante na preparação você definir quais são esses documentos que vão ser apresentados, né, na carta convite, que vão junto com a carta convite, um formulário de cadastro, de qualificação do fornecedor, eventualmente uma norma de um procedimento da empresa, né, com relação a questões de saúde, segurança e meio ambiente, um manual, de repente, com orientações para os fornecedores, enfim, documentos que fazem parte da carta convite que precisam ser separados já antes de você enviar a carta convite. Então, precisa ser bem definido. Além disso, os anexos que devem ser enviados juntamente com a proposta. Então, você tem que elencar lá o que é que você precisa que o fornecedor envie juntamente com a proposta técnica e comercial. Então, esses itens, esses elementos, precisam estar bem claros também na carta convite. Então, você tem que estabelecer um período para preparar essa carta convite e definir todos esses itens aí, para que o fornecedor tenha como entrar em contato com você em caso de dúvidas, ou tenha como entender perfeitamente quais são as regras do jogo, né? O que é que está previsto ali para a contratação daquele serviço, tá certo? E, por fim, você precisa também definir a data limite para envio da carta convite, ou seja, depois do período de elaboração, de preparação da carta convite, qual é o limite máximo que você planejou para poder enviar a carta convite e jogar a carta convite no mercado. Então, isso daí também precisa ser considerado no momento em que você estiver fazendo o seu planejamento, tá certo? Aí a gente passa para o quarto item. O quarto item é a definição da data de entrega das propostas, né? Isso daí tem que ficar claro na carta convite qual vai ser a data limite para a entrega das propostas, para que os fornecedores já saibam com antecedência até quando eles devem encaminhar a proposta. Ou seja, antes disso, é o período de esclarecimento técnico, dúvidas e etc. E, normalmente, a gente dá um prazo máximo de 3 dias antes da entrega das propostas para eventuais esclarecimentos técnicos,
tá? Então, por isso, para não atrasar muito. Tá? Numa carta convite tradicional, né, que a gente envia, a gente tem tempo para poder elaborar. É claro que nem toda carta convite é perfeita, a gente vai conseguir fazer todos esses passos dentro de um cronograma certinho, existem casos e casos, mas essas daí são as orientações mínimas e ideais para que você possa planejar uma carta convite dentro do prazo necessário para você realizar o bid. Desde a preparação até o fechamento dele, ele leva em torno de 60 dias, tá, para acontecer. 60 e em alguns casos pode até acontecer em 90 dias. Então, tem toda uma preparação prévia, né, antecipada, que deve acontecer justamente para que você tenha noção do que é que vai ser cobrado, aqueles itens que estão ainda precisando ser melhorados, precisam ser esclarecidos, para que a carta convite, o memorial descritivo saia mais completo possível para que o fornecedor também apresente a melhor proposta possível com as melhores condições possíveis, tá? Porque quanto mais informação de qualidade o fornecedor receber, melhor a qualidade da proposta que você também vai receber, tá certo? Então, isso é muito importante. Então, o outro item é justamente no momento da criação da planilha de julgamento. Então, vamos lá. Definiu o período de entrega das propostas. Aí você também tem que planejar. Enquanto a carta convite está no mercado, vamos dizer que nesse momento você já soltou a carta convite. Enquanto a carta convite está no mercado, tá certo? Você tem outras etapas também que você vai estar acompanhando, mas isso tem que estar sendo planejado previamente. Então, tem um cronograma a ser seguido, né, nesse período. Então, a criação da planilha de julgamento de propostas é uma coisa que você prepara antecipadamente ou junto com o usuário, né? Então, quais são os critérios técnicos que o usuário vai definir para poder fazer a avaliação técnica dele? Ou seja, no memorial descritivo, ele previu uma série de itens que precisam ser cumpridos. Então, o primeiro item que vai ser aferido é se os itens solicitados no memorial descritivo foram cumpridos da maneira que foram solicitados, tá certo? Então, isso daí pode ser um critério de medição. Outro critério pode ser os itens que foram, as obrigações e as regras que foram definidas na carta convite, também deve ser pontuado, né? Na hora de você fazer o julgamento. Os documentos que foram solicitados na carta convite e no memorial descritivo devem ser entregues. Então, esse é um outro item que pode ser medido, que pode ser pontuado. Então, esses itens que a gente está listando vão fazer parte de uma planilha de julgamento técnico, tá certo? Que o usuário vai fazer esse acompanhamento. Claro que eu simplifiquei, eu dei 3 exemplos básicos aqui, mas podem ter muitos outros aí, tá certo? E o importante é que o usuário, o cliente interno, tenha elementos suficientes para poder fazer um julgamento técnico de acordo com aquilo que é com a expectativa dele em relação aos fornecedores que participaram da concorrência, tá certo? E da mesma forma, você precisa definir quais são os critérios de avaliação comercial. Então, tem uma planilha de composição de preços, tem uma planilha de preços unitários, tem uma planilha de preço global, tem uma EAP, que é uma estrutura analítica de projeto, incorporada ou como anexo daquela carta convite, daquele memorial descritivo. Então, tem esses itens aí, como é que eles vão ser julgados no momento da avaliação comercial. Então, isso daí tem que estar bem definido. Então, essas etapas de preparação e julgamento desses itens são muito importantes também estar sendo considerado. E qual é a data limite que você vai estabelecer ali para fechamento dessa planilha de julgamento, né? Porque ela tem que acontecer, lembra, antes de você receber as propostas dos fornecedores. Então, essa planilha tem que estar pronta antes. Então, você tem que estabelecer também prazos para que você possa elaborar os critérios técnicos e comerciais e também a data limite para a conclusão dessa planilha para que ela seja apresentada, tá certo? E aí a gente passa para o item seguinte, que é a abertura dessas propostas técnicas, né? A gente tem que prever também dentro do escopo, dentro do planejamento, né? Qual é o período de análise e das propostas técnicas, ou seja, qual é o período que o usuário, o cliente interno, vai ter de prazo
para poder estar fazendo esse julgamento técnico, tá? Então, isso daí é importante estar definido também, porque ele vai precisar cumprir a regra aquele período para não atrasar o início do serviço. Porque enquanto essas etapas não são concluídas dentro do que está previsto, aí isso pode ocorrer em atrasos no início dos serviços e que pode prejudicar o andamento do serviço como um todo, tá certo? Então, tem que ser observado isso daí também. Além disso, tem que ser feitas as solicitações técnicas complementares às proponentes. Então, qual é o período em que, depois que houve o recebimento das propostas, qual é o período que vai ser concedido para que o usuário possa fazer os esclarecimentos técnicos que eventualmente vão surgir depois que ele receber a proposta técnica dos fornecedores, tá? Porque ele vai começar a fazer o julgamento técnico, vai dar uma olhada e vai verificar que empresa A faltou entregar um histograma de equipamentos, empresa B faltou entregar um histograma de recursos, empresa C esqueceu de colocar lá os atestados de capacitação técnica. Então, essas informações, se for prejudicar a análise técnica dele, tem que ser pontuadas e ele tem que ter esse período para que ele possa solicitar a esses fornecedores a entrega dessa documentação, dessas informações que faltaram durante o processo, para poder ele receber e concluir a análise técnica dele, tá certo? Então, também existe um período de definição para esses itens, tá? Além disso, tem também a data limite para esclarecimentos técnicos complementares, ou seja, além do período em que vai haver os esclarecimentos técnicos, tem que também ter a data limite para que esses esclarecimentos técnicos sejam concluídos, né? Não, senão vai ficar a vida toda ali sem concluir. Ou seja, se o usuário ele solicita alguns esclarecimentos aos fornecedores e esses fornecedores eles não cumprem esse prazo de entrega desses esclarecimentos, de devolução ou de resposta a esses esclarecimentos, então ele eventualmente pode perder pontuação, não que necessariamente seja desclassificado, depende do que é que está sendo solicitado. Se for uma coisa muito crítica, que é crucial para a continuidade dele no processo, ele pode vir a ser desclassificado. Mas se for uma coisa que pode ser relevada, de repente, ele vai perder pontuação naquele momento da avaliação técnica. Tá certo? E ele já, eventualmente, perdeu quando ele não apresentou inicialmente essa documentação. Então, mas tem que dar a data limite para que, a data de corte, né, para que essas informações sejam esclarecidas, tá certo? E também tem que ter a data de limite para que o usuário, o seu cliente interno, possa te enviar o parecer técnico dele, né? Ou seja, o parecer das propostas que ele analisou, das propostas técnicas que ele analisou, devidamente conferida, atestada e com a avaliação das empresas, pontuação, com critérios, com pesos, etc., em cima daquele serviço, tá certo? E aí, a gente passa para o item seguinte, que é a fase da abertura das propostas comerciais. Também, para o comprador, tem prazo para isso acontecer. Então, tem um período também de verificação de se todos os itens que foram solicitados para preenchimento, né, em termos de planilha, em termos de informações comerciais, da proposta comercial, se todos os itens foram atendidos, então há também uma ponderação, há uma pontuação em cima do atendimento desses itens, tá certo? E também há aquela pontuação para aquelas empresas que cumpriram todo o escopo que foi solicitado, seja preencher a planilha por completo, ou eventualmente faltou alguma informação. E tem também o período em que você vai definir para poder esclarecer comercialmente com os fornecedores, caso alguma informação tenha faltado naquela planilha, enfim, ou alguma coisa não esteja muito clara, né? De repente ele colocou um preço em um determinado serviço que distorceu muito, então, e não dá para entender exatamente como é que está composto aquilo ali, então ele mandou um preço fechado, quando você pediu um preço aberto, enfim, existem esclarecimentos que precisam ser tratados, esclarecimentos comerciais com o fornecedor, para que ele também possa corrigir isso daí nas propostas antes de fazer a avaliação final das propostas comerciais, tá certo? Então, tem esse período também de esclarecimento técnico. E, óbvio, também tem um período para identificar os itens de distorção, tá? Então, você precisa fazer essa análise que vai em complemento também
ao item anterior, tá? Então, você vai fazer a identificação daqueles itens de divergência e ponderar com o fornecedor o que ficou faltando, o que precisa ser corrigido, precisa ser ajustado, para que haja um alinhamento técnico-comercial entre as propostas. O objetivo dessa fase de esclarecimentos é justamente para que haja um alinhamento técnico e comercial entre as propostas, né, para que nenhum fornecedor possa dizer depois que, eu não considerei tal item porque não foi solicitado, não considerei tal item porque, entendeu? Então, precisa ter esse esclarecimento, esse momento de esclarecimento, para que haja um bom andamento daquele processo, tá certo? E, por fim, também vai ter o período, a data limite de apresentação do mapa de cotação, né? O mapa de cotação que vai ser apresentado ao usuário, né? Às pessoas que vão fazer a avaliação final daquele processo. Então, já houve avaliação técnica. Quando você recebeu a avaliação técnica, e você vai fazer a devolutiva dessa avaliação técnica juntamente com a avaliação comercial, com aquelas empresas que foram classificadas tecnicamente, para envio ao usuário, para que ele possa fazer essa avaliação e definição, tá certo? Do que é que vai ser, das empresas que vão continuar no processo e das empresas que vão, eventualmente, deixar o processo, tá certo? Então, esse mapa de cotação precisa ser apresentado logo após a conclusão da avaliação comercial, e tem que ter uma data limite para que isso aconteça, justamente para não comprometer também todo o planejamento, todo o cronograma que foi definido. Lembra que isso daqui eu estou falando tudo antes do processo iniciar. Todos esses itens que eu estou listando aqui acontecem antes da concorrência iniciar, do bid iniciar, tá certo? Então, tem que ser verificado, fazer esse planejamento prévio, é o ideal, né? Não vou dizer tem que. Então, o ideal é que tenha esse planejamento prévio, certo? Na medida do possível. É claro que nem sempre vai ser possível se fazer um planejamento da maneira que a gente gostaria, mas, na medida do possível, é sempre interessante que haja esse planejamento, esse momento de construção desse planejamento, para que realmente tudo transcorra da melhor maneira possível, tá certo? Então, a gente passando para o item seguinte, a gente vai para a fase de aprovação do mapa de cotação. Então, tem que ter um período para a definição das melhores empresas classificadas comercialmente, tá? Depois da análise do mapa de cotação. Então, quando a gente envia o mapa de cotação para o usuário, ele vai ter um período para poder fazer a análise e, obviamente, ele vai te responder, ele vai dizer, olha, dessa análise técnica e comercial que você me apresentou aqui, segue no processo a empresa XYZ. Tá? E depois que for definido as empresas X, Y, Z para continuarem no processo, vai ter o período para negociação com essas empresas classificadas, tá certo? Então, esse é um período que vai ser definido justamente para que você possa negociar com as empresas que foram classificadas. Solicitar mais esclarecimento comercial, começar a iniciar, aplicar sua estratégia de negociação efetivamente, né? Tem um período de definição da estratégia de negociação e que você também vai ter antecipadamente construir, né? Até antes desse planejamento da carta convite, para que você possa, efetivamente, no momento de fazer a verificação da devolutiva do parecer técnico com o mapa de cotação já com as empresas selecionadas, você possa aplicar as estratégias e as técnicas necessárias para poder fazer a negociação com esses fornecedores, tá? Onde você, depois que fizer ter esse período de negociação, aí você vai ter uma data limite para definir qual foi a melhor empresa classificada técnica e comercialmente, onde você vai fazer uma recomendação para o seu usuário, né, para a área usuária, qual daquelas empresas que foram classificadas técnica e comercialmente, qual a que se saiu melhor no final do processo. Então, há um e-mail que você precisa enviar para o seu usuário, o seu cliente interno, informando para ele, olha, as empresas XYZ participaram, as empresas X e Y continuaram no processo, tá? Aí tem o resumo de cotação lá, e aí tem as explicações de como foi feito o processo de negociação, e no final a recomendação da empresa vencedora do processo. Então, isso daí você precisa de um período
para poder estar fazendo essa verificação, essa construção, e uma data limite para apresentar essa recomendação, enviar essa recomendação por e-mail ao usuário, ao solicitante do serviço, tá certo? Depois que você envia essa recomendação, também há um período, uma data limite para que o usuário possa te responder dando de acordo ou não, né? Se ele está de acordo com aquela empresa que foi selecionada, pelos critérios técnicos e comerciais, ou se ainda há algum ponto que ele gostaria de discutir, alguma coisa que ficou faltando, algum item que não está bem ajustado para que possa ser otimizado ou renegociado com a empresa que foi recomendada técnica e comercialmente como vencedora do processo, tá certo? Então, tem que ter uma data limite para que ele também dê o de acordo desse processo para você. E também tem que ter uma data limite para a comunicação do resultado da concorrência aos proponentes, ou seja, depois que você já tem definido o vencedor do processo, você tem que ter até tal data para poder comunicar ao mercado o encerramento do processo, né? Qual foi a empresa que foi contemplada, vai receber um comunicado dizendo que ela foi contemplada, e as outras que não foram contempladas vão receber um comunicado dizendo que elas não foram contempladas no processo, tá certo? Então, é assim que funciona. Tá? E também tem que ter uma data limite dentro do planejamento para envio da carta de intenção ao mercado, tá certo? Claro que podem ocorrer, gente, ajustes ao longo do processo. De repente, se o cronograma não foi tão perfeito, todos os prazos não foram cumpridos, tem que ter realinhamentos, ou seja, se houve atraso, vai ter que ser postergadas essas datas posteriores ao longo do processo, certo? Se foi antecipado, ou seja, se você recebeu com mais antecedência do que aquilo que estava previsto, você também pode encurtar esse período de encerramento da concorrência. Entendeu? Então, vale para as duas situações. Pode haver um esticamento ou um encurtamento desse processo de concorrência, tá certo? Então, e no final, tem que ter o período limite, né, a definição do modelo de minuta que vai ser aplicado para aquela concorrência, e aí você tem um período para você enviar essa minuta ao fornecedor, que foi já selecionado, que já foi comunicado, já enviou a carta de intenção, e aí você tem um período para que esse fornecedor analise a minuta que foi enviada, referente ao serviço que ele vai executar, tá certo? E enquanto está se dando os trâmites de mobilização, enfim, de todos aqueles trâmites. O importante é que o contrato esteja devidamente ajustado antes do início dos serviços. Eventualmente, ou algumas vezes, isso não é possível, mas o ideal é que sempre seja feito com o objetivo de o contrato estar assinado, devidamente assinado, certo? Antes do início dos serviços, tá certo? Esse é o ideal que aconteça dentro do processo normal de concorrência e elaboração dessa minuta pelo jurídico, né, antes de enviar efetivamente ao fornecedor, né, para análise. E aí, quando o jurídico devolve para você, olha, a minuta é essa daqui, a gente envia ao fornecedor e também tem um período para que ele analise e devolva para a gente aquela minuta analisada. E pode haver uma nova devolutiva com comentários do fornecedor e nova devolutiva com comentário do jurídico. Por isso que, eventualmente, esse processo se arrasta um pouco e, muitas vezes, é possível que o serviço seja iniciado antes do instrumento estar formalizado. Mas o importante é que as condições estejam bem pactuadas, certo? Que haja carta de intenção justamente para respaldar, conformar, né, aquelas intenções comerciais em relação a ambas as partes, e obviamente tem que ter um certo cuidado nisso daí, porque as empresas, tanto a contratante quanto a contratada, têm que ser idôneas e cientes das suas obrigações com relação a isso, tá certo? Mas a gente aqui no nosso sistema, a gente tem por premissa ter um documento assinado, um documento formalizado, respaldando isso daquilo ali. Então, inicialmente, a gente até pode tratar com a carta de intenção ou um termo de compromisso, né, de acordo comercial, enquanto a minuta está sendo ajustada, está sendo definida, está sendo finalizada pelo jurídico das duas partes, tanto da contratante quanto da contratada, tá?
Tem que também ter um período de análise, tem que ter a data limite para a devolução do contrato, envio primeiro do contrato, da minuta do contrato definitiva para assinatura, tanto da contratada quanto da contratante. Então, tem que ter já previsto esse período em que vai ser enviada essa minuta para assinatura das partes, tá certo? Quando essa minuta retorna, tem que ter a data limite para arquivamento do processo, tá certo? E, por fim, a gente tem também o planejamento da mobilização e início dos serviços. Como eu disse, a minuta, o contrato, eventualmente, tudo isso tem que acontecer antes do início do serviço. Por isso que eu deixei o processo de mobilização por último, né? O ideal é que toda a questão contratual seja resolvida antes do início dos serviços, para então se pensar no processo de mobilização desses serviços. E esse processo de mobilização se dá a partir do momento em que você autoriza essa mobilização formalmente ao fornecedor, tá certo? Através do envio da carta de intenção, através de um e-mail informando que o processo foi todo validado, foi todo aprovado entre as partes, com conhecimento de todos, para que ele possa ser iniciado. E aí há o período também para que a empresa possa mobilizar seus recursos, possa fazer os treinamentos necessários ou exames médicos necessários antes do início do serviço. Então, há um período para que a empresa possa se mobilizar antes de, efetivamente, iniciar os serviços, tá certo? Então, isso tem que estar muito bem definido, tem que estar muito bem detalhado. E, claro, tem que ter a data limite, a data prevista para início efetivo do serviço, tá certo? Então, quando você faz o planejamento contemplando todos esses itens, ou seja, desde o recebimento do memorial descritivo, tá, até a mobilização e início efetivo do serviço, o ideal é que essas etapas sejam planejadas, tenha um cronograma, seja montado um cronograma de atividades, uma lista de atividades a serem seguidas, para que você possa se organizar. É claro que, eventualmente, no meio do caminho, pode haver um atraso ou outro, pode haver uma antecipação, você pode otimizar alguma coisa, mas o importante é você saber exatamente em que fase do seu planejamento você está, tá? Seja no início, no meio, no fim. Então, se houver algum atraso, você, com o planejamento na mão, você sabe exatamente quais são as etapas seguintes a serem cumpridas e o que pode impactar o início do serviço, como isso pode ser impactado. Então, tendo esse planejamento bem definido na mão, você já se precaver de eventuais atrasos ao longo do processo, tá certo? Então, é interessantíssimo que todos esses itens sejam cumpridos à risca, tá? E aí, por fim, eu sempre gosto, ao final dos vídeos, dos últimos vídeos que eu tenho produzido, definir algumas regrinhas, né? Aquelas regrinhas que eu particularmente sigo no meu dia a dia, justamente para poder não me perder nesses processos, tá? Então, o primeiro item é manter a disciplina no cumprimento do planejamento. É claro que nem sempre é possível, gente. E eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que eu faço tudo sempre planejadinho. Não, às vezes não dá, às vezes não tem condições. Então, vamos ser realistas. Às vezes não dá para manter. Você tem que ter um foco, né? Tem que ter uma disciplina de saber o que você está fazendo e como deve ser feito, tá certo? Mas nem sempre dá para você seguir a risca. Mas com planejamento, você pelo menos sabe para onde você está indo, você tem uma direção, você tem um caminho a ser seguido, você não está perdido no processo, tá certo? Então, com esse planejamento, você tem ideia de onde você vai estar, tá? Identificar, segunda regra, identificar os pontos de gargalo, onde é que vai travar seu processo, onde é que vai prejudicar o início dos serviços ou o processo como um todo durante essa fase aí de concorrência. Então, esses itens de gargalo, é sempre bom estar atento. Se acontecer algum problema no meio do caminho ali, você já tem que estar com o planejamento na mão, de olho, olha, o que é que isso vai impactar, onde é que eu vou ter que adiar aqui em termos de prazo, onde é que eu vou ter que me ajustar, ou de repente encurtar alguns prazos que foram definidos de forma mais folgada lá na frente, eu vou ter que encurtar mais para poder cumprir o prazo à risca. Então, identificar os pontos de gargalo nesse processo é muito importante também. Ser um mediador nos esclarecimentos técnicos entre a área técnica e os proponentes.
Então, é importante que você seja esse mediador. Não deixe, certo, que a área técnica converse diretamente com o fornecedor para esclarecimentos técnicos. Por que não deixe, Marcelo? Por que isso daí é importante ser observado? Simplesmente porque quando você deixa na mão do usuário, do seu cliente interno, informar diretamente qualquer esclarecimento técnico, aquele fornecedor que está recebendo aquela informação, ele está recebendo a informação, mas e os demais que estão participando do processo? Então, você tem que ser um mediador. Então, todos os itens que fazem parte de esclarecimentos técnicos têm que estar sendo acompanhado. Ou seja, você tem que receber a demanda dos fornecedores, tá certo? Passar para a sua área técnica, a área técnica vai fazer a avaliação daqueles itens que estão sendo questionados, vai responder aqueles itens, vai te devolver e você vai pegar aquela resposta e vai enviar para todos os proponentes, todas as empresas que estão participando do processo. Isso é importantíssimo de ser feito, porque quando você deixa diretamente o contato ali, os outros que não sabem, de repente, não surgiu aquela dúvida no momento dos esclarecimentos, mas aquela dúvida sim atende para aqueles outros fornecedores. Então, é importante haver esse alinhamento técnico entre as empresas que estão participando do processo, tá certo? Então, não deixe o usuário ficar diretamente esclarecendo tecnicamente com seu fornecedor. Seja o intermediário nessa comunicação, tá certo? E, por fim, domine as etapas do processo. Aqui eu falei, todo o planejamento é tudo que acontece do início até o fim do processo, desde a elaboração do memorial descritivo até a entrega ou início do serviço, né? A partir do início do serviço, quando você já autoriza o fornecedor a iniciar o serviço, tá certo? Então, dominar cada etapa desse processo é que vai fazer com que você tenha uma visão realmente de onde você está e para onde você vai chegar e o que é que são os percalços, os obstáculos que você vai encontrar no meio do processo para podem te prejudicar, podem prejudicar o início do serviço, tá certo? Então, é importantíssimo isso ser observado, tá? Vou começar a olhar aqui quem é que está me acompanhando. Vamos lá. Fabiana, fala Fabiana, tudo bom? Vamos lá, Mai também, Maiara. As meninas do IEL, Alícia também. Boa noite, Lícia. Lícia da Cetrel. Muito bem, obrigado, gente, por terem acompanhado aqui. Não sei se vocês pegaram a live toda. Vocês, olha, já aproveito para fazer o convite, que amanhã tem live de novo. Então, esses dias todos aí, eu vou estar fazendo lives aí para vocês, tá certo? Então, se vocês quiserem continuar comigo aqui, serão muito bem-vindas. Amanhã vai ter uma segunda live, deixa eu ver aqui. Vou antecipar, já que vocês estão aí comigo, vou antecipar aqui para vocês qual vai ser a live de amanhã. Amanhã eu vou falar, sabe sobre o quê? Como você verificar se o memorial descritivo foi bem feito, foi bem definido. A ideia é mostrar para vocês aqui um checklist daquilo que deve ser apresentado pelo seu cliente interno, o que você precisa checar para poder cobrar dele, de repente, se você não encontrou ali no memorial descritivo, olha, fulano, faltou essa informação. Então, estou dando um spoiler aqui do que a gente vai falar amanhã, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe, não, mas amanhã eu vou estar falando sobre memorial descritivo, tá certo? O que é que você precisa ter de informação no memorial descritivo para que você possa ir ao mercado de forma tranquila, sabendo que todos os itens eventualmente foram contemplados naquele processo, tá certo? Então, gente, olha, gostei muito. Essa live aqui, como eu já falei, é a primeira de uma série de lives que eu vou fazer, provavelmente até quinta-feira. Eu devo estar produzindo uma live todos os dias no mesmo bate-canal, às 8 horas da noite. Então, me acompanhem aqui. Eu vou estar mandando o link no grupo aí, nos e-mails, as pessoas que já me seguem, que as pessoas que estão cadastradas aí comigo, que eu tenho contato, mantenho contato, eu vou estar divulgando para vocês o link para vocês participarem dessas lives, tá certo? Então, aguardem aí que vocês em breve... Ah, sim, deixa eu contar um outro spoiler aqui, ó. Spoiler importante.
no dia 28 de janeiro, eu estarei fazendo o webinário do poder da negociação estratégica em terceirização de serviços. Então, não perca, nos próximos dias aí eu devo estar dando mais informações, mais detalhes de como vai acontecer esse webinário, tá certo? E aí vai ter inscrição, não é uma live, é um webinário mesmo, então é uma aula que eu vou estar dando online, ao vivo, aí para vocês. Então, não percam, dia 28 de janeiro, eu devo estar fazendo esse webinário aí, o poder da negociação estratégica, tá certo? Então, fiquem ligados aí que nos próximos dias eu dou mais informações de como vai acontecer esse webinário, tá certo? Então, gente, é isso. Deixa eu ver o que Lícia botou aqui. Legal, tema sobre memorial descritivo importante. Isso aí, Lícia. Importante que suprimentos enviem os esclarecimentos para nivelar as informações entre os proponentes. Muito bem, isso aí mesmo, Lícia. A gente tem que estar sempre atento, junto aos nossos usuários, aos nossos clientes internos, para a gente ter a melhor informação, a informação de melhor qualidade possível, para fazer nossas concorrências da melhor maneira possível, tá certo? Então, gente, é isso aí. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aí, me acompanhando aí hoje nessa live. Então, espero vocês amanhã na live do Memorial Descritivo, checklist aí de Memorial Descritivo, o que não pode faltar no Memorial Descritivo para sua concorrência. Olha, já saiu até o título, ó, o que não pode faltar no seu Memorial Descritivo para você fazer a sua concorrência, tá certo? Então, vejo vocês amanhã. Fica com Deus, um forte abraço e até amanhã na live do Memorial Descritivo. Valeu? Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.